Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Júlio Santos, sou professor, pesquisador, mestre, doutor e atualmente estou no pós-doutorado em neurodesenvolvimento e autismo e hoje estou aqui para falar com vocês e trazer um curso sobre neurofisiologia. O nome do nosso curso, Fundamentos em Neurofisiologia, e abordaremos os principais tópicos referentes a essa ciência que é essencial e que fundamenta todos os outros conhecimentos mais elaborados dentro da neurologia e das neurociências. Então, para este primeiro encontro, falaremos sobre uma apresentação do sistema nervoso, em que eu abordarei com vocês, de maneira fragmentada, como nós enxergamos, formamos e como esse sistema nervoso funciona. E a partir disso, dessa aula básica, em que eu trarei conceitos que são essenciais, nós escorreremos e desdobraremos em outras aulas. Então, observem que, a partir do momento que nós estudamos o sistema nervoso, há inúmeros conceitos que são abordados e esses conceitos partem de 4 tópicos principais que nós enxergamos o sistema nervoso. Então, nas aulas de neurociências, nas aulas de neurologia, nós observamos todos esses conceitos integrados. Porém, isso é de uma complexidade sem precedentes que é essencial entender de maneira separada, fragmentada, para só depois unir para entender esses conceitos que são mais complexos. Então, ao observar o sistema nervoso, nós conseguimos estudá-lo a partir de 4 perspectivas, ou 4 divisões. Nós temos uma divisão embriológica, que diz respeito à ontologia do sistema nervoso, a ontogenia também do sistema nervoso, ou seja, a sua formação, e por isso também denominada de divisão ontogenética. A divisão anatômica do sistema nervoso, ou seja, que diz respeito à sua organização estrutural. Nós temos a divisão funcional, também chamada de fisiológica, e vale lembrar que em outro curso, aqui disponível também na Neurowiser, nós falamos especificamente sobre essa divisão anatômica, o nosso curso de neuroanatomia. E por fim, um quarto e último tópico, uma quarta e última perspectiva, que é a divisão segmentar, acerca da organização entre substância branca e substância cinzenta. Vale lembrar que existe diferença na forma como elas se dispõem em determinados segmentos do sistema nervoso, e isso faz com que aquele segmento expresse funções que podem ser hierarquicamente superiores ou hierarquicamente inferiores, de acordo com a disposição dessa substância cinzenta. Então, é por essa razão que nesse momento introdutório, nessa aula inicial aqui com vocês, eu quero trazer esses tópicos introdutórios que são tão importantes. Bom, então, voltados agora para essa perspectiva embriológica, veja que diz respeito a essa formação, como mencionei, ontogenética do sistema nervoso, que mostra que grande parte daquilo que estudamos na neurociência e da neurologia, no que diz respeito às estruturas e funções, surge em uma fase chamada de gastrulação na embriologia, com a formação de 3 folhetos embrionários, e o último folheto embrionário, ou seja, o folheto embrionário mais externo, que é o ectoderma, forma a maior parte do sistema nervoso, e além dessa formação do sistema nervoso, essa parte do ectoderma que não formou estruturas nervosas se diferencia em componentes relacionados à pele, sobretudo a epiderme e seus anexos. Então, a parte ontogenética, a divisão embriológica, ela está relacionada principalmente a essa formação do sistema nervoso, como surge o sistema nervoso, como ele se estrutura, como é refinado, até que a gente observe a sua estrutura, função, a fisiologia no sistema nervoso adulto. Então, tudo isso surge dessa divisão embriológica que nós vamos discorrer aqui. A divisão anatômica, por sua vez, está relacionada principalmente às diferentes partes do sistema nervoso no que diz respeito às suas estruturas, ou seja, a parte central e a parte periférica, e alguns autores colocam também a parte entérica. Outros, por sua vez, incluem a parte entérica dentro da parte periférica. Entretanto, de maneira mais clássica, comumente dividimos o sistema nervoso em uma parte central e em uma parte periférica e que possui funcionamentos distintos. Então, essa divisão anatômica, ela discorre sobre isso, em que na parte periférica nós temos nervos, gânglios e receptores ou terminações nervosas. Vale ressaltar que neste curso nós teremos uma aula especificamente sobre receptores e essa transdução do sinal que acontece ali nos receptores. E vale ressaltar que na parte
central, uma vez que discorremos na parte periférica, mencionei para vocês que existem gânglios, nervos e terminações nervosas. Esses nervos também são subdivididos em nervos cranianos, que são 12 pares, e nervos espinais, com 31 pares. E agora na parte central, que nós também mostraremos figuras, imagens para vocês, para localizarmos esse entendimento sobre a parte central, é subdividida em encéfalo, que é esse componente do sistema nervoso que está contido no crânio, e medula espinal, que é o componente mais primitivo da parte central do sistema nervoso, que está dentro da coluna vertebral. Então, essa é a divisão inicial da parte central, mas ressalto para vocês que o encéfalo também possui subdivisões em cérebro, cerebelo, tronco encefálico. O tronco encefálico também tem suas subdivisões em mesencéfalo, ponte e bulbo, de cima a baixo, e o cérebro também possui suas divisões em telencéfalo e diencéfalo. Então, é acerca disso que essa divisão anatômica se desdobra. E mais uma vez, aqui, ainda em caráter introdutório, mostrando para vocês, mas eu vou mostrar parte a parte e vou ensinar detalhadamente isso para vocês neste curso. A divisão fisiológica ou funcional, que é essa próxima parte, está relacionada à forma e expressão, aquilo que também é chamado de neuroanatomia funcional ou fisiologia. Como essas estruturas, uma vez que estão formadas, expressam comportamentos, recebem informações, processam essas informações e transformam isso em tomada de decisão, em comportamentos, em contração muscular, que também são aulas que veremos aqui. Então, essa divisão fisiológica ou funcional tem também dois segmentos. Um segmento que está relacionado ao controle da homeostase, que é a parte visceral, em que nós incluímos os elementos vinculados ao sistema nervoso autônomo. Então, essa é a parte visceral, e nós temos uma parte somática dedicada e também chamada de sistema nervoso de vida de relação, porque permite essa interação do indivíduo com o meio externo. Então, veja que a divisão fisiológica ou funcional é um componente dessa divisão fisiológica, em que nós temos uma parte visceral dedicada ao controle da homeostase, frequência cardíaca, taxa de filtração glomerular e as demais funções que são funções quase que completamente inconscientes. E, por sua vez, a divisão somática, que está vinculada a esses comportamentos que são dedicados ao ambiente externo, como a interação social, a contração muscular e outros comportamentos que são exteriorizados para estabelecer um vínculo com o mundo que nos cerca. Então, divisão somática e divisão visceral. E, por fim, a divisão segmentar está relacionada principalmente à disposição da substância branca e cinzenta no sistema nervoso. Lembro para vocês que na medula espinal, por exemplo, nós temos a substância branca se dispondo externamente à substância cinzenta. No cerebelo acontece o contrário, a substância cinzenta se dispõe externamente à substância branca. E é dessa forma que nós organizamos essa divisão segmentar em um componente suprassegmentar e em um componente segmentar. Suprassegmentares são as estruturas que têm a substância cinzenta externa à substância branca. E segmentar, por sua vez, são as estruturas que têm a substância branca externa à substância cinzenta. E de acordo com essa disposição, de acordo com como essas substâncias se dispõem no sistema nervoso, nós temos funções distintas sendo executadas. Vale ressaltar que a disposição de substância cinzenta externa à substância branca determina funções muito mais sofisticadas, mais elaboradas, como a linguagem, como os demais componentes da cognição, como funções executivas. E, por outro lado, quando nós temos o contrário acontecendo, ou seja, a substância branca externa à substância cinzenta, nós temos funções menos sofisticadas, funções mais antigas do ponto de vista filogenético no sistema nervoso. Então, é fundamental entender esses conceitos básicos para que a gente possa elaborar conceitos mais complexos. E é por essa razão que essa aula é tão importante para vocês, fundamentar, formar esse alicerce neurofisiológico para que a gente possa construir outros conhecimentos a posteriori.
Então veja que nessa formação, e partindo agora para a divisão embriológica, para discorrer especificamente com vocês cada uma dessas partes, observe que na perspectiva embriológica, como eu havia mencionado, nós temos várias etapas até a completa estruturação do sistema nervoso. E essas várias etapas se organizam em 3 grupos: neurulação primária, neurulação secundária e as etapas de refinamento. Em outras palavras, estrutura-se o sistema nervoso, forma-se do ponto de vista anatômico e depois começa etapas de lapidação. E essas etapas de lapidação do sistema nervoso finaliza com a mielinização de determinadas áreas e que só completa, ou seja, só finaliza essa mielinização próximo da vida adulta. Então veja que existe um grande intervalo de tempo para que esse sistema nervoso seja formado anatomicamente e, consequentemente, refinado. E aqui, mostrando para vocês essas etapas com a neurulação que eu havia mencionado. A neurulação ela tem relação com essas etapas de diferenciação que o ectoderma, que é o folheto embrionário mais externo, sofre, com a formação de um sulco neural à frente do nó primitivo, uma goteira neural, depois o tubo neural, depois as cristas neurais, o tubo neural formando o sistema nervoso central, as cristas neurais formando o sistema nervoso periférico, e essa parte do ectoderma que não se diferenciou vai formar os elementos vinculados à pele, como mencionei, sobretudo a epiderme e os seus anexos. Então, é importante salientar que essa neurulação consiste nessas etapas de transformação do ectoderma naquilo que na vida adulta será o sistema nervoso. E após essa neurulação, uma vez que as estruturas estão sendo formadas, nós temos neurogênese e nós temos gliogênese. Vale lembrar que existe uma enorme quantidade de células neuroprogenitoras que inicialmente formam neurônios. Depois da formação de neurônios, nós temos a formação de células da glia, seguindo a sequência astrócito e oligodendrócito, e as demais células da glia são formadas também por esse processo de gliogênese. Então, é a segunda etapa. Mas essa neurogênese e gliogênese, ela acontece por toda a vida, claro, com menor expressão, em menor quantidade, mas ocorre. Vale ressaltar, por exemplo, que no cérebro adulto existe neurogênese. E quais são as regiões específicas do cérebro no adulto que levam à produção de novos neurônios? Nós temos uma região subventricular, próxima ao ventrículo lateral, e nós temos uma região subgranular dentro do hipocampo, sobretudo no giro denteado, que formam novos neurônios, e esses neurônios, por sua vez, migram para regiões específicas para formar circuitos, integrar circuitos, e isso também é um dos processos neurobiológicos subjacentes à neuroplasticidade, que inclusive vale ressaltar que é o nosso 6º encontro neste curso. Nós teremos uma aula sobre neuroplasticidade. Então, veja neurogênese e gliogênese. Nós temos aqui também, uma vez que esses neurônios são formados, eles precisam migrar para regiões específicas no córtex cerebral ou em outras regiões. Então, eles são formados em regiões específicas, próximos às cavidades do sistema nervoso, são os ventrículos, ali na superfície do ventrículo. E eles precisam pegar carona na glia radial, que é uma célula precursora do astrócito, até chegar à sua camada específica. E ali ele vai se especializar, vai ter o seu perfil neuroquímico para executar funções que são essenciais, como, por exemplo, as funções vinculadas ao lobo frontal, parietal, temporal, occipital. Enfim, independente de onde ele esteja migrando, ele vai se especializar naquela região, formar conexões, formar sinapses, ter o seu perfil neuroquímico. Vale lembrar que um neurônio ele expressa um único tipo de neurotransmissor, apesar de expressar vários outros transmissores como peptídeos, mas um único perfil de neurotransmissor. Isso acontece quando essa migração está completa. E veja que existe um processo de apoptose, que é essa morte celular programada. Ressalto para vocês que nós nascemos com quase o dobro de neurônios que nós temos na vida adulta. Nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios, mas nós nascemos com o dobro de células. E é justamente em virtude dessa etapa de apoptose e de refinamento das redes que nós começamos a destruir parte desses neurônios que não formaram conexões funcionais, e essa é uma etapa de lapidação.
E comumente ouvimos as pessoas falar que isso acontece em ondas, e isso não é verdade. Nós temos uma constante de refinamento. E não em ondas na primeira infância, a primeira onda, na adolescência, a segunda onda. Não é dessa forma. O prune neural, que é essa polda neural que a gente está vendo aqui, acontece por toda a vida. E aí, sinaptogênese, e a última etapa é a etapa de mielinização, como vocês podem observar, antes do nascimento até próximo da vida adulta, depois da adolescência, nós ainda temos esse refinamento com a mielinização. E essa mielinização, ela obedece uma sequência direcional de acontecimento, ou seja, mieliniza-se estruturas de posterior para anterior e de cima para baixo. E eu vou te dar um exemplo. Se a gente observar o neurodesenvolvimento, primeiro a criança fixa o olhar para depois agarrar. O fixar o olhar é occipital, é posterior, e o agarrar é frontal, é anterior. Então mieliniza-se de posterior para anterior e de cima para baixo. E essa mielinização crânio-caudal, de cima a baixo, é fundamental para que você observe as etapas do desenvolvimento infantil acontecendo. À medida que nós vamos mielinizando estruturas motoras descendentes, há uma supressão dos tratos extrapiramidais com uma sobreposição dos tratos piramidais. E isso, por sua vez, começa a suprimir reflexos ditos primitivos para que funções mais elaboradas possam acontecer. Um exemplo é o reflexo cutâneo plantar em extensão. À medida que esses tratos motores vão sendo mielinizados, sobretudo os tratos piramidais, há uma supressão desse trato sobre os tratos extrapiramidais. A criança perde esse reflexo para ganhar a posição bípede e, consequentemente, a marcha, a deambulação. Então, aqui ressalto para vocês que essa é a última etapa relacionado à mielinização, uma vez que esse sistema nervoso está estruturado. Então, do ponto de vista embriológico, como mencionei para vocês, estrutura-se em neurulação primária e secundária, e depois nós temos as etapas de refinamento, aqui em uma outra imagem de um artigo recentemente publicado, também mostrando isso para vocês. Veja, sinaptogênese por toda a vida, prune neural também por quase toda a vida, ou seja, essa polda neural, executada principalmente por uma célula da glia, que é a micróglia, serve para essa etapa de refinamento que acontece por muito tempo no desenvolvimento do cérebro. Aqui tem uma imagem, nessa imagem muito interessante, que a gente observa que existe primeiro uma maturação de áreas sensório-motoras, ou seja, áreas que são, do ponto de vista funcional, hierarquicamente inferiores comparada ao seu grau de funcionamento. Então, veja, primeiro nós temos maturação de áreas sensório-motoras, que é essencial para levar a comportamentos mais complexos em áreas mais sofisticadas. Então, primeiro, áreas sensório-motoras, giro pós-central, giro pré-central. Depois, áreas mais sofisticadas, terciárias, veja, áreas de associação, córtex parietal e temporal, e o córtex pré-frontal. Então, essa é a sequência de maturação, e isso, por sua vez, também estabelece graus de funcionalidades distintos que são absorvidos, que a criança ganha no transcorrer do seu desenvolvimento. E observe aqui mais uma vez o grau de maturação. Esse é um gráfico publicado na Nature Reviews Neuroscience, que mostra para a gente o perfil de maturação do sistema nervoso de acordo com cada um dos seus componentes. Aqui, veja a substância cinzenta, nessa linha vermelha, então existe um grande boom da substância cinzenta, mas observe que a substância branca vem numa maturação crescente, e é essa crescente, um tanto quanto discreta, mas constante, que mostra aquelas etapas que são avaliadas pelo profissional, em que determinada idade a criança precisa ganhar essa habilidade, suprimir esse reflexo. Então, isso decorre, do ponto de vista neurobiológico, dessa maturação e desse refinamento. E veja que, paralelamente a essa expressão de mielinização constante, nós temos também a anisotropia fracionária, crescendo também. E essa anisotropia fracionária, que é um elemento vinculado aos exames de neuroimagem, fala a favor da integridade da substância branca.
Então nós temos aqui a anisotropia fracionária, que fala a favor da integridade da substância branca, à medida que essa substância branca também está em constante processo de desenvolvimento, que é essa etapa de mielinização. E lembro para vocês que toda essa formação do sistema nervoso, até a gente observar a sua estrutura no adulto, é totalmente dependente de interação entre componente genético e componente ambiental. Então não é isoladamente gene, tanto para a expressão de um comportamento, quanto para a expressão de uma condição neurológica. Nós temos o componente, de um lado da balança, o componente genético, e do outro lado da balança, o componente ambiental. Em algumas condições nós temos um forte peso para a genética, mas o componente ambiental está em constante processo de modulação também. Aqui, mostrando mais uma vez para vocês que existem áreas distintas que começam a ser refinadas precocemente. Vale lembrar que de posterior para anterior, estruturas sensoriais e depois estruturas motoras. E isso reflete também até um aspecto fisiológico, que os comportamentos mais elaborados e mais sofisticados do cérebro dependem de transformações sensoriomotoras. Desde transformações sensoriomotoras simples, na medula espinal e no tronco cefálico, que são as transformações sensoriomotoras vinculadas aos reflexos, até transformações sensoriomotoras complexas, como é o caso da aquisição da leitura, como é o caso da linguagem, como é o caso das funções executivas. E isso é muito fiel, essa parte funcional, fisiológica, ao desenvolvimento embriológico. A gente observa que existe uma maior expressão e maturação de estruturas sensoriais em detrimento de estruturas motoras. E essas estruturas motoras são totalmente dependentes funcionalmente das estruturas sensoriais. Então, primeiro nós captamos informações acerca do nosso corpo e do mundo, para depois elaborar comportamentos mais sofisticados. E aqui, mostrando para vocês o processo de mielinização, veja, de estruturas posteriores, estruturas visuais, estruturas sensoriomotoras, para depois ter um processo de maturação de elementos mais complexos, como a rede de modo padrão, a rede de saliência, a rede de funcionamento executivo. E aqui nessa outra imagem a gente observa também que no transcorrer do dia há um forte processo de mielinização também de cima para baixo de estruturas motoras. Aqui mostrando, sobretudo, as estruturas relacionadas ao trato piramidal, como é o caso giro pré-central, coroa radiada, cápsula interna e o trato propriamente dito no tronco encefálico. Então veja o quão robusta é essa mielinização e o quanto se tem de expansão, né, o quanto de mielina se ganha dos primeiros dias de maturação até a fase adulta propriamente dita. E o que é que sustenta essas modificações do ponto de vista molecular e celular? Nós sabemos que processo de metilação e processo de acetilação do DNA estão relacionadas a esse neurodesenvolvimento e que são diferentes do envelhecimento biológico. Os processos genéticos que sustentam o neurodesenvolvimento são processos genéticos diferentes, eu digo do ponto de vista de metilação e acetilação, do envelhecimento biológico. Esse artigo publicado na Science of Learning mostra isso para a gente. E existem vários fatores que influenciam no desenvolvimento, o status socioeconômico, como disse para vocês, não é somente o componente genético, o componente ambiental também tem um forte peso no desenvolvimento infantil. Então, mostrando para vocês neurulação primária, neurulação secundária e as etapas de refinamento, que nós já conversamos, isso está relacionado ao desenvolvimento, à formação do cérebro. Disse para vocês que na gastrulação nós temos a formação dos folhetos embrionários, isso também já foi conversado, endoderma, mesoderma e ectoderma. O ectoderma, através da expressão, sobretudo da notocorda, que fica bem aqui abaixo, secreta fatores que vão diferenciar o tubo neural e vão padronizar o que é cranial, o que é caudal, o que é ventral, o que é dorsal. Veja que nós temos já a formação do tubo neural. Observem também que do lado nós temos as cristas neurais e aqui em cima o ectoderma que não se diferenciou, que vai formar parte de estruturas relacionadas à pele. E veja que esses sinais são extremamente importantes e a falha desses sinais, como por exemplo o sinalizador Sonic Red Rod, está diretamente relacionado ao estresse oxidativo, está vinculado também ao autismo.
Então, isso é extremamente importante. Aqui parte das minhas pesquisas, essas são imagens e dados relacionados ao tempo em que trabalhei com células-tronco de pluripotência induzida e formação de organoides cerebrais. Vocês podem observar que é possível hoje na pesquisa mimetizar esses processos. Aqui, veja, nós temos uma placa de Petri com células-tronco de pluripotência induzida que foram induzidas para a formação de células neuroprogenitoras. E aqui a gente mimetiza o tubo neural e da borda desse tubo neural começam a surgir neurônios. Aqui é um protocolo de neurônios corticais e esses neurônios vão formando redes, também sofrem a etapa de apoptose, o refinamento das redes e se tornam funcionais. Então esse tipo de pesquisa torna possível o entendimento e a fisiopatologia de inúmeras condições neurológicas. E não só em 2D, vale lembrar que também em 3D, aqui mostrando organoides cerebrais, que são derivados dessas células, para que a gente entenda esse processo de migração dos neurônios. Aqui um organoide mostrando como se organiza o córtex cerebral. Veja a célula da glia radial, que os neurônios pegam carona até se organizarem nas camadas do córtex cerebral, partindo aqui de uma zona na superfície do ventrículo até a superfície pial. E por que é importante estudar isso? Nós sabemos que há inúmeras condições neurológicas, como as doenças neurocutâneas, antigamente chamadas de facomatoses, que são doenças que afetam ao mesmo tempo elementos da pele e o sistema nervoso. Então aqui existe uma lista enorme: a neurofibromatose tipo 1, neurofibromatose tipo 2, ataxia telangiectasia, a síndrome de Legius, esclerose tuberosa, síndrome de Sturge-Weber, são todas condições incluídas nessas doenças neurocutâneas que têm um comprometimento de elementos da pele e do sistema nervoso ao mesmo tempo, como a gente pode observar aqui. Epilepsia é uma marca, veja alterações neurológicas e alterações na pele também. Veja a mancha em vinho do Porto, um acometimento da pele aqui no território do trigêmeo e acometimento também estrutural no sistema nervoso. Então isso mostra para a gente a importância de a gente conhecer e estudar essa formação do sistema nervoso. Então, existem vários processos também que influenciam o fechamento do tubo neural, como é o caso do ácido fólico, e a deficiência de ácido fólico também pode levar a mau fechamento do tubo neural. E se for na parte caudal, nós temos a espinha bífida oculta, a meningocele, mielomeningocele, que são condições de graus mais que levam a um prognóstico muito mais resguardado. E também, se for na parte cranial, nós temos as várias condições como a holoprosencefalia, esquizencefalia, lisencefalia, anencefalia, e também tem graus diferentes de comprometimento do sistema nervoso. E esses processos são fundamentais. Veja que esse artigo publicado recentemente mostra para a gente que a exposição materna ao ácido fólico e suplementos multivitamínicos antes e durante a gravidez está associada a um risco reduzido de autismo na prole em comparação com a prole de mãe sem tal exposição. Então veja a importância desse ácido fólico, do folato no fechamento do tubo neural. Então mostrando aqui para vocês mais uma vez esse processo da formação do tubo neural até a completa estruturação com as etapas de refinamento que nós observamos aqui. Então, veja, formou-se o sistema nervoso e nós temos as etapas de refinamento, já conversamos. Diferenciação e organização neuronal, proliferação, diferenciação, a morte celular com o prune e a última etapa que é a etapa de mielinização. Mas eu ressalto para vocês também, além desse componente que eu havia mencionado, embriológico, veja que nós temos uma divisão e organização anatômica também. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal. Veja que a medula espinal é a parte mais primitiva, que está dentro da coluna vertebral, não possui subdivisões, que não seja somente de localização, parte cervical, torácica, lombar e sacral. E o encéfalo com suas subdivisões em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O encéfalo é toda a porção do sistema nervoso dentro do crânio.
Veja que o encéfalo é subdividido em cérebro, que também possui partes, telencéfalo e diencéfalo, telencéfalo muito mais robusto externo e o diencéfalo menor e interno ao telencéfalo. Cerebelo não possui divisões, tronco encefálico e mesencéfalo, ponte e bulbo de cima a baixo, no sentido crânio-caudal. E vale lembrar que nós teremos uma aula sobre cada um desses componentes, abordando seus aspectos neurofisiológicos. E a divisão do sistema nervoso periférico em nervos, gânglios e receptores ou terminações nervosas. Os nervos são cranianos, 12 pares, e espinais, 31 pares, e todos compõem o sistema nervoso periférico. A terceira e penúltima divisão que eu havia mencionado para vocês diz respeito à organização da substância branca e cinzenta. Nós sabemos que a substância cinzenta é formada predominantemente de corpos de neurônio e a substância branca formada predominantemente de axônios, independentes são mielinizados ou não mielinizados. Vale lembrar que a maior parte desses axônios são mielinizados, mas existe funcionalmente, fisiologicamente, dependendo da região, axônios que não são mielinizados a depender da função, como por exemplo na retina, como por exemplo no tecido olfatório, no terço superior da cavidade nasal. São neurônios que fisiologicamente não possuem mielina. Enfim, mas a substância branca, axônios, e a substância cinzenta, neurônios. Mas ressalto para vocês que o que é determinante para ser branca e cinzenta nada tem a ver com a ausência ou presença de mielina, mas sim a densidade populacional de células daquela região. Porque a substância cinzenta tem uma densidade de células maior que a substância branca. Então, é a densidade celular que determina a coloração e não a presença ou a ausência de mielina. Além dos corpos de neurônio, por exemplo, na substância cinzenta, nós temos astrócitos protoplasmáticos, que são astrócitos bem robustos do ponto de vista de corpo celular. Já na substância branca, os axônios delicados, e nós temos também o astrócito fibroso, que é menos encorpado quando comparado ao astrócito protoplasmático. E é por essa razão que a substância cinzenta é cinzenta e a branca é branca. Então não se deixe enganar acreditando que é por ausência ou presença de mielina. Isso não é verdade. E voltando a essa questão da organização segmentar, nós dividimos em parte suprassegmentar e parte segmentar. A parte segmentar dessa divisão é aquela que tem a substância branca fora e a cinzenta dentro. Quem são os principais representantes? Medula espinal e tronco encefálico, que possuem funções, observem, funções primitivas, funções importantes, claro, funções que são preservadas filogeneticamente, extremamente antigas, mas que são funções em grande parte inconscientes. Por outro lado, a organização suprassegmentar, e comumente ao ler um artigo, um livro, a gente ouve estruturas suprassegmentares. E o que é isso? É quando nós temos a substância cinzenta externa à substância branca, com funções mais elaboradas, funções mais sofisticadas, e bons representantes para isso são cerebelo e o cérebro. E os dois, observe, por terem substância cinzenta externa à substância branca, possuem córtex. Nós temos os córtices cerebral e cerebelar. Então, aí isso implica também no conceito de córtex. O que é o córtex? É a substância cinzenta externa à substância branca. Então, todas as estruturas que fazem parte da organização suprassegmentar possuem córtex, no caso o cerebelo e o tronco encefálico. E possuem funções mais elaboradas, como a própria cognição, memória, linguagem, funções executivas, visão. Então, essa é a organização e a perspectiva segmentar. E, por fim, a fisiológica ou funcional, que diz respeito justamente a como essas estruturas anatômicas se organizam para expressar comportamentos específicos. No caso, nós temos uma divisão chamada de visceral, vinculada principalmente ao controle das vísceras e para a manutenção da homeostase, como diz para vocês, controlando, por exemplo, o diâmetro de vaso, para vasodilatação ou vasoconstricção, a dinâmica do funcionamento de inspiração e expiração, sudorese, taxa de filtração no rim, a filtração glomerular, bem como outras funções que são predominantemente inconscientes.
Por outro lado, nós temos uma organização e uma parte somática chamada de vida de relação, que estabelece o nosso vínculo e expressa comportamentos para interação com o mundo que nos cerca. Então, essa é chamada de divisão somática e vale lembrar que o que tem por trás disso, que sustenta isso, são estruturas. Estruturas que levam à expressão de comportamentos conscientes ou comportamentos inconscientes. Bom, então nessa primeira aula introdutória, espero que vocês tenham formado uma boa base para o próximo encontro discorrer de fato sobre os elementos relacionados à neurofisiologia, neurônios, células da glia, depois passar por todas as estruturas do sistema nervoso, formando assim uma boa base para você, meu aluno, que vai aplicar isso nas mais diversas profissões. Então, eu te encontro na nossa segunda aula. Um abraço e até lá!